de volta com o seu estilo de vida e o nosso tema de hoje é o câncer. E nós voltamos a falar com o cirurgião oncologista, Dr. Manuel Jesus Júnior. Doutor, então nós fomos aí para o intervalo, mas fica a pergunta. O câncer pode ser hereditário? E um mito que as pessoas sempre perguntam, uma pergunta muito frequente, o câncer é contagioso? Então tá, respondendo a primeira pergunta, o câncer ele pode ser hereditário. Na verdade, a gente tem uma estimativa de 10% da incidência de todos os cânceres são de caráter hereditário. Ou seja, é muito raro, é muito infrequente o câncer ser hereditário, mas ele acontece. E é por isso que é importante a consulta com o especialista. Porque os cânceres hereditários, a gente tem que buscar ativamente os outros familiares para a gente detectar cada vez mais precoce e a gente conseguir dar um diagnóstico e tratamento para aumentar a sobrevida desses pacientes. Então é importante você, uma vez diagnosticado, buscar esse fator. E respondendo a segunda pergunta, não, o câncer não é contagioso. Na verdade, a gente até tem uma pequena brincadeirinha. É que câncer só pode ter quem tem o ambiente celular para ter. Então nem todo mundo que pode ter câncer, na verdade, né? Agora, os tipos de câncer são mais de 100, mas dentre eles nós podemos destacar 3, que é o câncer de próstata, o câncer de mama e o câncer de colo uterino. Agora, tem um fator muito interessante e importante nós destacarmos neste tipo de câncer, o câncer de colo uterino, que ele está aumentando cada vez mais aqui no estado do Amazonas, né? Agora, por quê, doutor? Exatamente. A gente, na verdade, a gente falar um pouquinho de estatística, o câncer de colo uterino, no cenário nacional, é a segunda causa de câncer mais frequente no Brasil. No Amazonas tem uma peculiaridade que ele é a primeira causa de câncer nas mulheres e um dos cânceres que mais mata no estado do Amazonas. Para o câncer de colo uterino, a gente tem um fator muito importante que é o HPV, né? O HPV é o papilomavírus humanos, é uma doença de transmissão sexual e que algumas cepas do vírus, que são mais de 150 tipos de vírus, predispõem essa lesão de câncer. Então, um fator importante que a gente tem que destacar é a precocidade da iniciação da atividade sexual. A gente tem isso frequente no Amazonas, né? Haja vista o número grande de incidência que tem de meninas abaixo de 14 anos que têm filhos, né? Então a gente vê o alto índice de precocidade do início da relação sexual. Fatores de higiene, né, ambiental. Mas uma coisa que se destaca, na verdade é uma coisa boa, é que esse número de novos casos de câncer de colo uterino aumentou porque a detecção ficou melhor. Então a gente consegue dar mais diagnósticos e por isso é uma comparação, é uma estatística bem verdadeira, que quanto mais diagnóstico você dá, maior número de casos você vai ter. Isso não quer dizer que é uma coisa muito ruim, na verdade é uma coisa boa que a gente está conseguindo diagnosticar precocemente. O que a gente precisa melhorar no Brasil, no Amazonas, é a acessibilidade a esse tipo de exame, né? É um exame simples. A mulher que tem o início da vida sexual deve ir ao ginecologista e fazer o exame especular. O ginecologista vai ver como é que está o colo uterino e vai fazer o exame de Papa Nicolau, que é o tal do preventivo do colo uterino. Através desse exame, a gente tem uma detecção precoce de lesões pré-malignas e a gente consegue tratá-las a tempo antes delas virarem propriamente dito o câncer. Então a gente precisa fazer com que a população tenha acesso a esse tipo de exame, e aí vem as políticas públicas de saúde preocupadas com esse tipo de realidade. Doutor, a gente falou aí do exame para detectar o câncer do colo uterino, mas a gente pode falar de uma forma generalizada, como podemos detectar que nós temos o câncer, por exemplo, o câncer de próstata, também através de exame, o câncer de mama, através do autoexame, que no próximo bloco nós vamos mostrar passo a passo, mas então a gente pode adiantar algumas dicas aqui, né? Pode, claro. A gente, para ter diagnóstico de câncer, a gente precisa de uma
biópsia, vulgarmente chamado de biópsia. É um exame anatomopatológico. A gente tira um pedacinho do tecido que a gente acha que está doente e manda estudar isso em lâmina. O patologista vai dar o diagnóstico para a gente. Então, por exemplo, para o colo uterino, você faz uma biópsia do colo uterino, tira um pedacinho do tecido e manda para a patologia. A próstata do mesmo jeito. Conforme o tipo de câncer, é retirado o tecido, um pequeno tecido e feito esse exame. Feito esse exame. E isso sim dá o diagnóstico de câncer. Para chegar nesse estágio de fazer diagnóstico, a gente precisa que tenha uma detecção. Por exemplo, no caso de câncer de colo uterino, o exame de Papa Nicolau. No caso de câncer de mama, o autoexame já ajuda bastante. Então a mulher, a partir do 5º, 6º, 8º dia depois da menstruação, faz o autoexame da mama, como a gente vai mostrar a seguir. Esse exame ela vai detectar alguma nodulação, alguma coisa estranha que não seja habitual. Não precisa ela dar diagnóstico de nódulo, de cisto, não é nada disso. Ela detecta algo estranho na sua mama e aí procura o profissional competente, mastologista, cirurgião oncológico. No caso da próstata, esse exame precisa ser feito por outra pessoa. A próstata é um órgão interno, então precisa fazer o toque retal, que é aí que está o grande preconceito da maioria dos homens. A partir dos 40 anos, precisa de um médico urologista ou cirurgião oncológico capacitado, treinado para fazer o toque da próstata. Associado ao toque da próstata, um exame de sangue chamado PSA. É um antígeno que tem no sangue que, uma vez quando ele está muito aumentado, a gente pode detectar lesões precoces, na verdade lesões precoces não, inflamações ou câncer mesmo de próstata. Doutor, muito obrigada pela sua presença, espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas, as mais frequentes dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigada mais uma vez e bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Bom, e como nós falamos aqui, a má alimentação pode ajudar aí a influenciar, né, um dos fatores que podem ajudar no desenvolvimento e surgimento dos cânceres, dos vários tipos, são mais de 150 tipos. E no próximo bloco nós vamos falar de quais alimentos podem ajudar a evitar esses vários tipos de câncer. Se você quer saber, são 5 alimentos entre verduras e legumes que podem ajudar sim. No próximo bloco a gente volta com essa dica. Até lá!